Bom dia, pessoal. Nossa aula de hoje vai falar sobre números inteiros. Números inteiros é o conjunto dos números que tem uma característica diferenciada dos conjuntos dos números naturais. Vocês devem lembrar que o conjunto dos números naturais são aqueles números que são positivos e inteiros. Inteiros no sentido de não ter vírgula. O conjunto dos números inteiros, eles vão abarcar um pouquinho mais de números. Além dos positivos, eles também vão ter os números negativos, tá bom? Então, a gente, quando se referir ao conjunto dos números inteiros, vai estar se referindo ao conjunto dos números negativos também. E por que surgiram os números negativos? Esses números negativos surgiram pela necessidade de representação quantitativa de algo que fosse excludente, que fosse negativo, que não fosse abarcado pelos números positivos. Por exemplo, olha só, vocês estão vendo aqui que eu tenho sacas de café, certo? Então, por exemplo, eu tinha uma saca de café, essa saca de café aqui, por exemplo, tinha 10 quilos, certo? E aí, o comerciante do tempo passado vendia durante o dia, por exemplo, 8 quilos, certo? Ele vendia 8 quilos. Essa venda, essa perda de grãos de café, na realidade não era uma perda para ele, era um ganho porque ele ganhava dinheiro, mas era uma perda de mercadoria. Essa perda de mercadoria, ela era representada com um número negativo, certo? Com um tracinho aqui, para dizer que ele tinha perdido, que ele tinha vendido esses 8 quilos aqui. E aí, pessoal, ele pegava esses 2 quilos que faltavam para completar os 10 e passava para uma outra saca que também tinha 10 quilos. E aí o que ele fazia? Ele colocava que ele tinha mais 2 quilos. 1 quilo, 2 quilos. Foi da onde surgiu o nosso sinal de mais, tá bom? Então, esses números inteiros aqui, que representam os números negativos, nasceu dessa necessidade de identificar quantidades que representassem uma perda, tá bom? Por exemplo, aqui, nesse outro exemplo aqui, eu tenho um menininho que ele está de frente para o mar, certo? Ele está soltando pipa ali, O nosso nível 0, esse marco aqui, a gente fala que é um nível do mar. Esse nível do mar, a gente vai representá-lo como um 0. E tudo que tiver acima do 0, tudo que tiver para cima, a gente vai dizer que está representando um número positivo, que vai ser uma altura, certo? Uma altura positiva. E tudo que estiver abaixo do nível do mar, estiver abaixo do 0, a gente vai dizer que é um número negativo, que é uma profundidade. Quando você está lá nadando no mar, você dá um mergulho, você tem que observar a profundidade do mar, a profundidade da onde você está pisando. Aí você fala às vezes assim, eu não vou para ali porque ali tem 10 metros de profundidade. Você não fala que os 10 metros, você não fala menos 10 metros, né? Você fala 10 metros de profundidade. Essa profundidade representa o nosso número negativo, porque ele está abaixo do nível do mar, ok? Então, olha só, aqui tem 10 metros de profundidade. Se eu fosse representar em números, seria menos 10. Por quê? Porque esse menos, ele me diz que o meu número está abaixo do nível do mar, está abaixo do 0. Outro exemplo que a gente tem de números inteiros
É a representação da temperatura. Temperatura. A nossa temperatura, ela é positiva e é negativa. Aqui, por exemplo, no nosso país, no Brasil, dificilmente a gente chega a temperaturas negativas. Lá no sul do país a gente ainda consegue ter alguns estados que tenham essa temperatura negativa. A maior parte, por ser um país tropical, a maior parte das temperaturas estão acima de zero, tá? Então, estando acima de zero, eu vou representar o meu número com número positivo. Estando abaixo de zero, eu representarei os meus números com um número negativo. Esse número negativo significa simplesmente que você tem 5 graus abaixo de zero. Da mesma forma, pessoal, aqui quando eu estou num prédio que tem vários andares, inclusive andares abaixo do meu solo. Esse meu solo aqui, que vocês estão vendo, é exatamente o meu nível zero, tá? O meu térreo, que a gente chama, né? Esse nível zero aqui, vai servir de parâmetro para eu saber quem é positivo e quem é negativo. O que tiver acima do térreo é positivo, portanto vai ser um andar positivo. O que tiver abaixo do meu solo vai ser um andar negativo, um andar para baixo, tá? Então, quando você entra no elevador, às vezes tem lá o -1, -2. Isso significa o quê? Significa que se você apertar o -1, você vai para um andar abaixo do nível do térreo. Você vai para um nível abaixo do solo. Se você apertar o -2, você vai para 2 níveis abaixo do solo, ok? Então, os números negativos, os números inteiros, nasceram por essa necessidade de representação, tá bom? Da mesma forma, pessoal, a gente utiliza os números negativos para representar débitos, para representar dívidas num extrato bancário. Esse aqui é um extrato bancário que eu trouxe para vocês verem, tá? Tá vendo aqui, esses números que estão positivos ou que não tem nada na frente são valores que são acrescentados na conta. É o salário do rapaz. O salário dele é R$500. Então é positivo, não tem número nenhum, certo? É um saldo, é um dinheiro que ele tem lá na conta. Em contrapartida, esse -100, ele é uma dívida, ele é um débito, tá? E é um débito referente ao quê? É uma compra, por exemplo, parcelada em 5 vezes. Ele está pagando a segunda parcela, tá vendo? Então, ele tinha R$500 de saldo de crédito. Ele gastou 100, ele ficou com 400. Esse -100 é para dizer que ele gastou, que ele perdeu, que ele pagou, certo? Todas as vezes que vocês ouvirem falar em débito, em saque, em gasto, sempre vai ser a representação de um número negativo, tá bom? Aqui de novo, ele teve que pagar o aluguel, ele pagou o aluguel de R$200, negativo, tá vendo? Ele tinha 400, que ele já tinha gastado 100, ele tinha 400, pagou o aluguel de 200, sobrou quanto? 200, ele está com R$200 ainda na conta, que é um dinheiro positivo, certo? Ele foi lá e comprou um presente para alguém. Comprar, número negativo, tá vendo? Então, ele comprou um presente de R$35, ele tinha 200, ficou com 165, certo? O que aconteceu, pessoal? Vocês viram que o crédito inicial dele era de R$500. Ele gastou quanto? Ele gastou 100, mais 200, 300, mais 35, 335. Ele gastou 335. Vocês viram que eu somei os gastos dele, certo? Mas eu somei e representei no final aqui por um número negativo, o que significa dizer que
O que ele tinha de saldo positivo foi abatido a dívida dele de R$ 335, foi subtraído R$ 335, restando R$ 165 de crédito, correto? Seguindo aqui, ó, vocês veem que ele ganhou mais R$ 500 de salário já no mês de fevereiro. Ele fechou o mês com 165 de crédito, ó, positivo. Não tem o positivo aqui, mas significa que ele está positivo, tá? A obrigatoriedade do sinal é só nos números negativos, tá bom? Quando eu não tenho um sinal é porque ele é positivo. Então ele ganhou mais R$ 500 de salário, juntou com 165 que ele tinha, ficou 665. Ele pagou de novo a parcela do notebook e o aluguel. Nesse mês de fevereiro ele não comprou presente para ninguém, então ele só gastou R$ 300, certo? Lembrando que a dívida dele, que o pagamento sempre é representado com número negativo. Dos R$ 500 que ele tinha de salário, ele gastou R$ 300. 500 menos 300, R$ 200. R$ 200 o que? Positivo, certo? Porque o 500 é maior que essa dívida aqui de menos R$ 300. Ele tinha R$ 500 e pagou uma dívida de 300. Ainda lhe restou R$ 200. E esses R$ 200 somado aos 165 do mês passado resultou nos R$ 365 do mês que está positivo. Ele está com crédito, ele está com dinheiro, ele está com um saldo na conta positivo de R$ 365, correto? Pessoal, aqui a gente finaliza a nossa primeira aula de números inteiros. Eu quis passar um pouco para vocês a necessidade de representação dos números negativos, e é nessas ocasiões que a gente utiliza os números. Lembrando que todas as vezes que falarmos de números negativos, vocês sempre vão relacionar esses números com alguma perda, com algum gasto, com algum débito, com alguma coisa que foi retirada de determinado local, de determinada quantidade, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima aula.